Eu vou fazer uma introdução bem rápida a respeito de Paulo, tá ok? Que ele foi o maior ganhador de almas, ele foi o apóstolo que pregou o evangelho, e tem a maior parte do Novo Testamento escrito por ele, tá legal? Eu queria que você que está com uma Bíblia, abre o celular aí, quem não tem o aplicativo da igreja, abre, que tem uma Bíblia show de bola lá. Eu faço meus estudos com ela, porque o rolo é rapidinho, tá bom? E nós vamos acompanhar juntos aqui. Eu vou fazer uma escolinha bíblica dominical, que depois nós temos a ceia e vamos cantar. Acho que dá até para cantar mais louvores. Já deixa um no pente aí, tá bom? De repente, tá legal? Então, eu vou falar um pouquinho sobre Paulo, a partir do capítulo 8. Deixa aí. O livro de Atos, ele começa quando Jesus sobe aos céus. Ele volta aos céus, tem uma reunião ali, está seus discípulos, e de repente, eles viram Jesus subir, e eles ficaram impressionados, e os dois anjos apareceram e falaram assim, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, vão ver ele descer. Não fiquem impressionados, eu estou parafraseando para ficar mais fácil, tá bom, gente? Não fiquem impressionados, não precisa acompanhar agora. Na hora que eu falar os versículos, vocês vão lá, tá? Só deixem Atos aí. Aí, Jesus subiu e falou, olha, não fiquem impressionados, vocês vão ver ele descer. Jesus, antes de subir, ele comissionou, no final dos capítulos, dos evangélicos, olha aí, de pregar o evangelho, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai ganhar gente para Jesus. Quando Jesus subiu, ele falou que deixaria o Consolador, o Espírito Santo, o Paracletos, aquele que o substituiria em todos os detalhes, em tudo, porque era Deus também. Depois de 50 dias, que é Pentecostes, ok? O Brasil é pentacampeão, 5 vezes. 50 dias, o que aconteceu? O Espírito Santo, numa festa de Jerusalém, ele entrou sobre um local onde estavam reunidos os discípulos, os seguidores, como um vento impetuoso. Eles viram como línguas de fogo distribuídas em um grande movimento ali. Olha, quando o Espírito Santo age na igreja, as línguas de fogo são distribuídas e cada um tem um motivo, mas ele fala pessoalmente com vocês e também trabalha no coletivo. As pessoas que estavam ali, que eram muita gente, ficaram todos atônitos, pensaram que estavam embriagados, porque eles falavam até nas línguas daqueles visitantes daquela grande festa de Jerusalém. E ali começou uma mudança, e começou a igreja do primeiro século, porque no livro dos evangelhos os discípulos estavam em formação. Alguns traíram, alguns erraram, alguns negaram, mas ali eles já sabiam que Jesus havia ressuscitado, estava a prova viva, e o Espírito Santo é o selo, a Bíblia fala. Então encheu o coração desses homens, e eles decidiram entregar as suas vidas a Jesus. É o que eu falei naquela questão da semana passada aqui, que eu fiz também escolinha bíblica, que Paulo, ele começou a pregar na sinagoga, alguns participaram, outros não. Ele levou os discípulos, levou para a escola de Tirano, aí eles ganharam a Ásia, e Jesus, ele foi trabalhando nesse processo que eles aprenderam com o próprio Jesus. De repente tinham mais de 12, porque ele comissionou 70 num segundo momento, e ele ensinou essas pessoas a crescer. Assim que aconteceu isso, Pedro pregou. Mas ele estava tão cheio do Espírito Santo, parecia uma panela de pressão. Sabe quando você sai da igreja assim cheio, fala que glória, que bênção. E Pedro pregou, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Começaram os desafios. Logo, Pedro e João foi numa entrada do templo, lá no pórtico de Salomão, e tinha uma pessoa que era paralítico, de nascença, e estava sempre ali pedindo esmola, e Pedro falou, olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Aquilo causou um alvoroço, eles foram presos, mas eles não tinham do que acusar. Uma pessoa muito expoente da época, que foi inclusive o mentor de Paulo, Gamaliel, ele falou, calma gente, se não for de Deus, não vai prosseguir. E eles continuaram pregando o evangelho, só que aquilo começou a crescer. A igreja começou a trabalhar, a se unir. A Bíblia fala que era um só coração, um só pensamento. E eles tiveram que colocar diáconos.
para ajudar na distribuição das viúvas, porque se juntaram gentios, se juntaram pessoas de outras partes, e para que não houvesse diferença, tinha que ser distribuído de maneira igual, os diáconos trabalhar, e dentre estes diáconos, um se destacou naquele primeiro momento, o nome dele é Estevão, amém? Estão pegando aí? Amém. E o Estevão era cheio do Espírito Santo. Todos eles que seguiam Jesus, tinham a Bíblia na ponta da língua. E ele, numa situação, houve um desentendimento com alguns Zé Povinhos, aqueles que ficam ali só para ver defeito, só para não sei o quê, só para tumultuar, tumultuou, levou para os religiosos, para os soldados romanos e prenderam esse jovem rapaz. E lá ele pregou uma mensagem que Pedro pregou. Ele pregou, Paulo também em Jope pregou. Eles pregavam aquela mensagem desde o Antigo Testamento, dos pais, porque eles se consideram muito fortes, filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eles falam da saída do Egito, e aquilo tudo que Deus fez, fala do rei Davi, e ele estava cheio do Espírito Santo pregando o Evangelho, e aí ele confrontou aquele povo, porque o Evangelho é confronto. Aquelas pessoas ficaram revoltadas e resolveram apedrejá-lo. E quando ele estava morrendo, ele viu os céus abertos, ele teve uma visão extraordinária de Jesus. Em Atos 8, no primeiro versículo diz assim: quando eles estavam apedrejando, o texto fala que Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Até aí. Às vezes, algumas situações acontecem dentro da igreja. Quando que nós atingimos uma maturidade ministerial como pastores? Porque quando começam as situações, a gente ora mais, a gente busca mais. Então, problemas é sinal de crescimento, de fortalecimento. Essas pessoas começaram a fugir com medo de morrer. Começaram a fugir. E o Evangelho foi junto. Porque quem tem Evangelho, quem tem palavra de Deus, contagia onde chega. E aí começou a crescer, foi a dispersão. Até o capítulo 9, aconteceram umas situações aqui, desde o momento que Estevão morreu, aonde Pedro foi preso, quase foi morto, porque mataram Tiago, o irmão de Jesus, de maneira precoce. O Herodes descobriu que ele ganharia popularidade, matando essas pessoas, e ele deixou para o dia seguinte, que seria outra festa, grande como aquela que teve o Espírito Santo. Mas aí um anjo, de maneira sobrenatural, abriu as grades, e o Evangelho cresceu mais ainda, porque o Senhor libertou Pedro. Pedro se encheu mais ainda. Neste momento nós sabemos que Paulo estava na morte de Estevão, só que logo, no versículo 3, ele já se formou como uma pessoa que perseguia a igreja. Olha, Saulo por sua vez devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e o lançava na prisão. Paulo era mau. Só que naquela ocasião, preste atenção, o ápice da popularidade era ser perseguidor, era ser uma pessoa que perseguia cristãos, que levava aquela religião a ferro e fogo, porque lá eles são assim. Paulo morava em Tarso, e é rota de peregrinos para Jerusalém. Talvez ele desde menino aprendeu com seus pais. Aquele Gamaliel que eu falei há pouco, foi quem o ensinou. Tinha 3 faculdades, as maiores e mais conceituadas da época, na região de Paulo, e ele estava certo do que ele estava fazendo e do que ele queria. Saiu para perseguir. Aí ele reuniu os líderes e falou: olha, eu quero perseguir cristãos lá da região de Damasco, e eu quero prender mesmo. E ele pediu cartas de liberação, e houve toda essa artimanha, essa comunicação. Só que quando ele estava no caminho, tinha uma comitiva de soldados com ele. Ele se deparou com o próprio Jesus. Houve uma teofania. Jesus apareceu diante dele. As pessoas não viram essa visão, os soldados, mas eles ouviram a voz, e ele caiu prostrado diante do Senhor, e ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Os olhos dele se fecharam, ele ficou cego, como que
com escamas, e ele foi levado para aquela região de Damasco. Chegando lá, ele ficou 3 dias numa casa onde o Espírito Santo havia dito que ele ficasse. Ele não queria se alimentar, não via nada, ele estava ali em desespero. Aí entra a figura de um homem chamado Ananias, que é um anônimo. Nós falamos aqui essa semana, Felipe, põe aquele ventilador aqui no veinho, porque aqui parece que tem fogo aqui, gente, ainda mais quando está pregando. E ali, Ananias, que era um anônimo até então, ele recebeu essa mensagem do Senhor, ele falou: Saulo, que é Paulo. A diferença, gente, alguém prega, ele se tornou Paulo, que era Saulo. Não, é a mesma coisa, é hebraico e grego, que a língua daquela época era grega, que era uma língua muito popular. E ali ele chegou diante de Saulo, atemorizado, porque era um perseguidor, e vira mais para cá, isso aí, obrigado Felipe, mais um pouquinho para mim, para cá, isso, para lá, mais, isso, obrigado. E ali ele chegou e orou por Saulo. Aquele camarada se converteu, foi conexão imediata, porque ele conhecia as Escrituras, ele não conhecia Jesus. Ele era um religioso, ele era um fanático religioso e perseguidor dos cristãos. Mas o que acontece? Presta atenção. Logo que ele se converteu, ele estava como Pedro, querendo falar de Jesus. Às vezes nós estamos na igreja e nós estamos convictos da nossa conversão, que nós queremos fazer algo, falar algo, queremos estar atuantes, mas nós não conseguimos, porque temos que passar por um processo. Paulo, ele era cidadão romano, ele era uma pessoa culta, ele era muito conhecido, mas naquele momento, ele ainda não havia tido uma posição de destaque entre a igreja. E vocês vão entender que a igreja repudiou a presença de Paulo. E não se coloque como Paulo, a igreja repudia, não, calma. E nem também como igreja, o que é? Chega, já quer sentar na janelinha, calma, vamos estudar o texto. Mas ele começou a pregar. No versículo 1 do capítulo 9, no versículo 13 do capítulo 9, que fala do Ananias, vamos subir. No versículo 19 do capítulo 9, diz assim, olha lá. E depois de comer, recuperou as forças, que ele estava doente. Saulo passou vários dias com os discípulos para onde que ele estava indo perseguir? Damasco. Ele se agrupou ali, 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Olha, Paulo pregava Jesus, ok? Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia, invocava este... E os que invocavam o nome de Jesus para os levar presos, e os principais sacerdotes. Saulo, porém, ele se esforçava, mas ele confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus, em conselho entre si, fizeram um acordo comum, como diz nessa versão, repete comigo. Poxa, o camarada se converte, chega na igreja, aí o pessoal quer crucificar, quer matar a pessoa está ali, está cheia de vontade de fazer algo, e a própria igreja, e tem morte de reputação, tem morte espiritual, mas aqui era morte física mesmo, e o Paulo teve que fugir. Mas no versículo 24 diz assim, ele fugiu para Jerusalém, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam. Mas os seus discípulos o levaram vamos lá, 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir os seus discípulos, mas todos estavam com medo dele. Ele já não estava mais em Damasco, ele estava em Jerusalém, não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. Continua. Então Barnabé, repete comigo, Barnabé o levou aos apóstolos, lhe contou como no caminho Saulo vira Jesus, o que aconteceu. Barnabé era um discipulador, um homem que acolhia. A Bíblia fala que ele era natural de Chipre. O seu apelido era José das Consolações. Um homem que abraçava, que trazia, que cuidava, que tinha uma visão ministerial diferente. Os problemas acontecem no meio do povo de Deus, e as pessoas se degladiam, brigam. Mas quando você sobe ao nível de Barnabé, você olha e fala: calma gente, olha ali.
ali tem potencial, aqui o inimigo está agindo, e ali está em processo. E ele estava assim. Ele levou esses irmãos, mas o que aconteceu? 24. Perdão. Continua, 27. Então Barnabé tomou consigo os apóstolos e lhe contou. 28. Assim Paulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém. Barnabé apagou um pouco o incêndio, pregando corajosamente o nome de Jesus. Continua. Ele falava, discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam... Não entendi, tentavam? De novo. Quiser povinho? A igreja. Ele querendo chegar, tentaram matar de novo. O que aconteceu? No versículo 30, sabendo disto, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para onde? O nome dele é Saulo de... Olha, você vai voltar para a sua terra, porque tem processo para você. Queridos, Paulo foi o maior ganhador de almas do Novo Testamento, mas ele também teve que passar por um processo. Talvez você esteja achando que você tem potencial e está saindo que nem panela de pressão. Glória a Deus. Mas existem processos. O Paulo, ele era muito sanguíneo, muito impulsivo. Quando ele queria, ele fazia. Ele era um xiita. Ele não tinha medo de nada. Ele foi apedrejado. Xiita, gente, na maneira de agir, não que ele era, tá? Ele foi apedrejado, foi jogado para fora, desceu em cesto, foi picado por cobra, naufragou. Mas mesmo assim ele teve que ir para Tarso, porque tinha processo. Talvez você esteja falando, poxa, eu quero fazer algo, mas existem processos. Quem que sabe do seu processo? Quem que sabe quando você deve parar com o seu tratamento? Então, aí nós vamos lá para o versículo 25 do capítulo 11. Paulo ficou cerca de 11 anos, 13 anos, 3 anos, em Gálatas 1, fala que ele foi para a Arábia. Ele se declara apóstolo porque ele teve um encontro com Jesus, sabe? Ele aprendeu muito com os seus, na humildade. Sabia disso? Porque quando Paulo saiu de Saulo, na ocasião, Paulo saiu de Tarso, e ele estava entre os líderes religiosos, ele era o Neymar. Na cidade dele, ele era comentado. E as pessoas começam a ver o passado, falar, não, eu era assim, eu fiz aquilo, eu já fiz isso. Só que às vezes o tratamento é voltar para a origem, voltar para o início. Calma, ele voltou, e ele passou um tempo lá. Então, a igreja de Jerusalém, segura aí, fecha aí, Mateus, na hora que eu falar assim, você põe. A igreja de Jerusalém, naquele momento, era a coqueluche, era o lugar onde estava crescendo o evangelho. Só que teve uma fome, e os irmãos da Judéia passaram necessidade. A igreja que se tornou coqueluche foi a igreja de Antioquia, uma outra igreja, e ali tinham os mestres, os sábios, e eles se reuniram, e eles iam pregar o evangelho para todo mundo daquela época. Só que tinha uma pessoa que era discipuladora e que acompanhou isso. O nome dele era Barnabé. Vocês estão pegando até aqui? Eu estou quase dando direito de perguntas aqui, para ninguém, tá bom? Barnabé tinha um sentimento diferente. O que ele fez? Põe aí, Mateus. Então Barnabé foi a Tarso procurar Espera aí, nós estamos num novo momento, e eu quero envolver este camarada num grande projeto. Presta atenção no que eu vou falar, que é para você, tá bom? Deus quer te envolver num grande projeto. Amém? Posso ouvir um amém? Presta atenção que eu vou falar. Só que às vezes, apesar de toda a qualificação que você tem, que nós temos certeza disso, você precisa de tratamento. Posso ouvir um amém? Amém. Mas saiba de uma coisa: quando você tem uma liderança, uma mentoria, um pastorado, que tem uma visão de reino, essa pessoa não vai se esquecer de você, tá bom? Amém? Amém. Então não fica, ai meu Deus do céu, não lembra de mim, é só fulano, é só a Beltrana, é só o Vini. Calma, gente, isso acontece naturalmente. Os frutos
vão te mostrar. Aí o que aconteceu? Paulo começou a discipular ele, e os discípulos terminaram de mandar cada um conforme que pusesse, deu socorro para os irmãos da Judéia que estavam passando necessidade. E o que o Barnabé fez? Põe no versículo 30 do 11, o Barnabé falou assim: Saulo, vem cá, você vai andar comigo um pouco. Talvez o Saulo fosse muito mais intelectual do que o Barnabé, só que o Barnabé, ele tinha o comando das ações. Aí ele falou: ó, nós vamos enviar oferta para aqueles irmãos que estão passando necessidade, nós vamos fazer um trabalho missionário. Então, eles enviaram oferta aos presbíteros pelas mãos de... Então, o Saulo começou a andar com o Barnabé. Calma, gente. Segunda parte. Depois que você for lembrado ou lembrada, você tem que caminhar com o pastor. Pelo menos é isso a regra normal de uma igreja. Senão, vai ser que nem aqueles outros lá que ficaram. Aí você começa a caminhar, ensaiar, tomar bronca, tirar o chapéu. Hoje o Vini falou: pastor, aquela hora que você fez você era para mim tirar o chapéu? Eu falei: não, Vini. Eu estava fazendo gesto para outra pessoa. Ele, que legal, eu gostei. Sabe, Moisés chegou diante do Senhor no monte Sinai, né? Aí ele ouviu, Monte Horebe, né? Onde a sarça ardeu, é que se confunde Horebe com Sinai. Há quem diga que é o mesmo monte, mas é a mesma península. Aí ele ouviu uma voz: tira a sandália dos seus pés, o lugar que você está pisando é santo. Por quê? Tem que andar descalço? Eu vi uma pessoa que andou 1 mês descalço. Não, gente. A cultura de Moisés foi aonde? Foi no palácio. Os egípcios, o máximo da reverência deles era descalço. Mas a igreja católica romana, a reverência é tirar tem que tirar o chapéu. É falta de respeito. Você já ouviu isso dos pais? Mas e o judeu? Para falar com Deus eles põem o chapéu. E aí? Então, Vini, eu falei: Vini, não, está aqui a reverência. É de chapéu, você chapéu? Vai ficar bonito, do mesmo jeito. Você é lindo, Vini. Mas é a reverência, é o coração: Senhor, eu estou te dando o melhor. Vocês estão captando? Bora. E aí o Vini vai aprendendo. De repente o Vini vai fazer assim, vai chegar um músico novo aqui, o Vini falou outra coisa, ele: ô Vini, se for para mim tirar o chapéu, aí o Vini vai explicar isso para ele. Precisa andar e caminhar, tá legal? E Paulo foi aprendendo, que ainda era Saulo. E ele começou a se misturar, e o Barnabé envolveu ele só com cara fera, só com homem. E aí nós vamos lá para o capítulo 13, no versículo 1. Vocês estão acompanhando aí? Hoje está mexendo bastante na Bíblia, né? Amém? Vamos lá. Então o texto diz assim: na igreja de Antioquia, a coqueluche antes era Jerusalém, correto? Passou a ser Antioquia. Então havia profetas e mestres. Repete comigo: profetas e mestres. Só Neymares da época. Barnabé, fera, hein? Respeitado, hein? José das Consolações, ele era top. Simeão, top. Chamado Níger. Lúcio de Cirene. Manaém foi criado por quem? O tetrarca. Herodes era o bam. Estava aquela turma ali. E quem? Não ouvi. Quem? Poxa, olha aí, as coisas começaram a acontecer. Não tenha pressa. No tempo certo as coisas vão acontecer com você. Continua. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Olha a importância, Lu. Tá vendo aí, Lu? Tá vendo, Marilene? Pessoal da intercessão, a pastora Kelly, Kátia, Nenê, olha aí. Neno. Enquanto oravam e jejuavam, disse o Espírito Santo. Repete comigo: Espírito Santo. Quem selecionou ele foi o Barnabé. Mas quem enviou, repete comigo aqui. Vamos lá, junto. 1, 2, 3. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Vamos mais uma vez, para ficar bem forte? Repete comigo. Separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Amém? Vocês entenderam essa história? Quem separou Saulo e Barnabé para ganhar o mundo no Novo Testamento? O Espírito. Mas teve todo um processo, gente. Calma. O resto do ensino agora é só sexta-feira. Quem quiser, vem cá.
tá bom? Mas eu quero deixar uma mensagem de Deus para você. Nós vivemos como igreja do Senhor. É tão difícil hoje. Tem tantas igrejas que tem pessoas que diminuem outras, que às vezes não entendem esse processo. Tem tantos pastores que não pensam como nós pensamos aqui. Eu falo que a nossa cadeia aqui é uma pirâmide de ponta cabeça, porque os que tem mais responsabilidade tem que servir os outros, assim como Jesus naquela ceia. Os líderes trabalham muito mais. Eu falei aqui de um almoço, 4 horas da manhã tinha gente trabalhando. Correria, fui buscar mangueirinha de botijão em feira. Pessoa, domingo antes do culto, ninguém soube disso. Mas a gente está aqui para servir. Vai ter um evento no dia 19 de dezembro, já tem gente trabalhando, se preocupando, cuidando. Hoje já discutimos o acerto das crianças que vão passear esse mês de outubro, já falamos sobre os casais e não sei o que, e o pessoal está se mobilizando. Só que a igreja fica atônita, e se a gente não se aperceber, sabe o que acontece? Vozes tentam tumultuar. Então eu queria que você agora prestasse atenção em você, em qual momento você está vivendo. Eu quero perguntar para vocês, quando Saulo voltou para Tarso, o que será que ele ficou fazendo lá? Certamente ele estava trabalhando. Em Gálatas, vamos lá, Mateus, para finalizar. Vê se você acha antes de mim. Já achei. Em Gálatas 1, ou 2. Vamos lá, Gálatas 2, versículo 1, olha lá. Gálatas 2, versículo 1. Ele ficou lá em Tarso, só que o próprio Paulo está dizendo. 14 anos depois, ok? Eu subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Versículo 2. Fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho, que prego entre os gentios, fazendo porém em particular aos que pareciam mais influentes. Ele estava pregando, para não correr, ou ter corrido inutilmente. Queridos, tem uma passagem aqui, que eu vou ficar devendo para vocês, mas ele ficou 3 anos na Arábia. Procura aí para mim, Kátia, só para a gente tirar. Pode ver no Google, que é melhor. Paulo na Arábia. Só o Felipe, tá bom, gente? Senão todo mundo... Então, calma, o seu momento está chegando. Eu queria abrir os olhos da igreja hoje, que nós víssemos como um corpo só o que está acontecendo aqui dentro. Ok? Nós não vamos jogar contra nós mesmos. Nós queremos o crescimento. Desde a Ana até lá na outra ponta, lá o Mateus, desde a pastora até o Willa. O que nós, líderes e pastores, temos que ter em mente? O corpo, os vasos fluindo, o sangue de Cristo entre nós, a participação mútua, a atividade ministerial, a oportunidade de fazer. As coisas são gradativas, porque o inimigo, ele é astuto, ele quer derrubar. Quando você se posiciona, ele aumenta o ataque? Não, mas fica muito mais evidente. Nós mesmos colocamos pressão, porque ele está atacando a qualquer momento. Aí ele quer destruir sua casa, seu casamento, quer destruir as relações da igreja, quer que vocês confrontem a liderança da igreja. E quando nós temos a visão de Barnabé, nós subimos e olhamos e vemos o que está acontecendo. Calma aí, não é mais ou menos, não é bem por aí. Se por um lado o Barnabé continuou com a igreja e não se revoltou, por outro ele acompanhou Saulo, e no momento exato ele trouxe. Saulo precisava naquele momento de um tratamento também, porque se eu pregar só uma parte dessa mensagem, você vai falar, olha aí, tá vendo? A igreja escorraça mesmo, a igreja joga, aí já põe no Facebook, né? Saí magoado, ninguém me visitou. Sabe aquele papo? Não, queridos, acontece isso? Sim, mas na visão de Barnabé. Nós estamos aqui para nos ajudarmos.
E impressionante que quando eu fiz isso tudo, eu estou expondo Saulo para destacar o seguinte. Repete comigo: eu quero ser Barnabé. Por isso que eu falei para você não se posicionar antes de eu terminar, porque muitos se posicionam como Saulo, se vitimiza que quase morreu, que a igreja quase assassinou. Outros se posicionam como a igreja, fala também, o camarada queria matar todo mundo, é uma lógica, sim ou não? Mas nós temos que nos posicionar como Barnabé, aquele que mesmo quando ninguém mais acredita, estende a mão e fala: vem cá, poxa, mas eu estou sofrendo, aquela igreja me mandou para fora, quase me matou. Será que Paulo falou isso? Mas você tem potencial. E aí o que eu quero dizer para você hoje, através do Espírito Santo de Deus: não desista. Você tem potencial. Às vezes nós somos mimados, que nem criança no mercado, e o pai não dá o presentinho ali, não dá o doce, mas ama, porque é o pai, é a mãe, sim ou não? Vocês estão entendendo? Então nós temos que entender a nossa posição, a nossa relação de filho, de servo. Deus não é só salvador, Ele é servo, e às vezes nós temos que nos adaptar a isso. Vocês estão entendendo? Então nós vamos fazer uma oração, e eu gostaria que nesse momento, quem achou? Primeiro ou segundo? 1 Coríntios 11:32, só para não ficar nada sem o texto bíblico, porque a minha cabeça está falhando ultimamente. 2 Coríntios 11:32. Segundo, eu estou ficando velho, gente. Hoje a Kelly falou se eu estou pintando com luzes brancas. Não é não. É meu corpo que está pintando. Olha lá. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que... Não é isso não. Mas cadê a Arábia? Põe o 33, vamos ver. Mas de uma janela mulher foi baixado numa cesta, escapei das mãos dele, continua, 34. Não tem? Gálatas. Eu falei que era Gálatas, eu só não achei. Gálatas 1:18. Obrigado. Não tem problema, gente, quem está na live aqui tem participação. Você não vem e não participa, né? Olha aí. Depois disso, aqui está em Atos, é Gálatas 1:18, não 18:1. Isso. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer pessoalmente Pedro. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Continua, vamos ver se a gente acha. Quanto que escreva? 17. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti e voltei outra vez a Damasco. Antes dele subir para Jerusalém, quando ele foi mandado para Tarso, ok? Aí ele foi, porque ele queria estar em Jerusalém, onde estavam os apóstolos do Senhor. Ele foi para Arábia, ele passou 3 anos lá. E os historiadores falam que ele teve um contato tão direto com Deus, que ele fala que